Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado número 40 hoje, no formato tradicional, eu ao lado de César Casolari. Tudo bom, professor? Tudo certo. E vamos começar mais uma semana bem agitada aí, né? Começando aí com um atentado aí, quase que o Trump vai de arrasta pra cima, né? O que aconteceu aí, César? Pois é, o Trump agora ele é o candidato oficial, né, do Partido dos Republicanos. Ele foi nomeado 2 dias depois do atentado e ele já nomeou o vice dele, que é o senador por Ohio, J.D. Vance. E o ataque aumentou, né, as expectativas de vitória do Trump, especialmente depois do primeiro debate, né, que ele já tinha se saído bem melhor que o Biden. Na verdade, ele não se saiu nada, né? Foi o Biden que foi terrivelmente mal nesse debate. Mas o Biden deu uma entrevista recentemente e desconsiderou as preocupações aí sobre a sua saúde e afirmou que vai continuar sendo candidato de qualquer maneira e tal. E a gente vai falar mais um pouquinho lá na curiosidade sobre esse atentado, então vamos deixar por aqui, mas é só para notar que foi uma coisa que aconteceu aí no final de semana aí no para quem estava em Marte, né, e não viu, foi isso que aconteceu. O Trump quase foi assassinado, né, no sábado quando estava fazendo um discurso. É o sexto presidente, ele apesar de não ser presidente, né? Só um presidenciável, já é o É. sexto caso já nos Estados Unidos. Caso bem recorrente. Mas nem só de política vive os Estados Unidos e o restante do mundo. A gente tem também a questão dos investimentos, a economia dos Estados Unidos está crescendo num ritmo um pouco mais lento e a inflação está seguindo abaixo ali do esperado, né? Isso tem feito com que levante-se suspeita de que volte a ter a queda de juros, tão aguardada queda de juros americanos, que a princípio ali o mais esperado era de um único corte para o final do ano, mas já tem ventilado ali um pouco mais de possibilidades, né? Talvez até três possibilidades, um pouco menos provável, né? Mas a possibilidade existe, né? Já era descartada e agora voltou, né? Pois é, hoje foi publicado o livro bege do Fed, né, que é um relatório trimestral sobre a economia e sobre todos os aspectos que o Fed acha que são importantes para a definição da taxa de juros. Então qual a perspectiva que a gente tem agora, né? A perspectiva é do futuro, né? Qual que é o parâmetro que a gente tem agora de análise, né? Que a economia dos Estados Unidos foi mal no sentido de não reagir à alta de juros no primeiro trimestre. No segundo trimestre desse ano, né, a economia americana já apresenta sinais de reação à taxa mais alta de juros dos Estados Unidos. A economia cresceu num ritmo bem lento no início do terceiro trimestre, com várias regiões dos Estados Unidos relatando uma atividade estável ou em declínio, né, de acordo com esse livro bege. E a inflação, por outro lado, foi bem moderada no segundo trimestre, após um aumento inesperado nos primeiros 3 meses do ano. O núcleo do índice dos preços de consumidor, que exclui alimentos e energia, subiu só 0,1% em junho, o menor avanço mensal desde 2021. Então, tanto a atividade quanto a inflação estão cedendo um pouco, né? Isso é importante para o Fed pensar em cortar a taxa de juros e, como o professor falou, as expectativas de mercado, né? A probabilidade que o mercado dá para um corte de juros começou a aumentar para setembro, que é a maior perspectiva, mas começou a aparecer já aumento grande em reuniões anteriores, né? Isso seria uma boa notícia para a gente aqui. A gente falou sobre isso na curiosidade da semana passada. Quem não viu, só abrir lá, resenha 39. Isso aí. E falando sobre China, a gente viu que saíram os dados ali da atividade econômica e a gente que sempre esteve acostumado a ver uma China galopante, a dois dígitos, com números impressionantes. Ela já vem demonstrando muito mais fraqueza, mas o resultado está vindo até abaixo ainda do que o previsto, mesmo o previsto já sendo baixo para os padrões chineses. Pois para os padrões chineses, né? O PIB lá cresceu no segundo trimestre 4,7, né? Apenas, só Apenas. isso. Veio abaixo da expectativa, que era de 5,1, e está desacelerando frente ao crescimento de 5,3 no primeiro trimestre. Então a China também está desacelerando, né? Assim como os Estados Unidos, mas a perspectiva era que ela reacelerasse. Foi o avanço anual mais fraco desde o primeiro trimestre de 23, né? Desde o ano passado. Em meio àquelas questões de resiliente recessão imobiliária, demanda interna fraca, queda do yuan e tensões comerciais com o Ocidente, como a gente já falou aqui, na guerra de preços ali, principalmente dos carros elétricos. Elétricos. E não foi só isso, né? Também tem a questão dos preços dos imóveis, que caíram Pois é. 7,9% em relação ao ano passado.
Então, demonstrando que a China vem de uma desaceleração econômica forte, mas ainda muito alto comparado com os outros países, inclusive os parceiros políticos. Isso. E teve um movimento interessante que a gente vai citar aqui no trecho da China e também vou complementar ali depois no trecho do Brasil, foi que o Brasil foi destaque nos dados de comércio exterior da China divulgados na sexta-feira passada. As exportações da China para o mundo todo, as exportações da China para o mundo cresceram 8,6, frente ao mesmo dado do mês anterior. Sendo que as vendas na América Latina avançaram 11,3, ou seja, para a América Latina foi mais do que para o resto do mundo. Para o Brasil foi mais ainda. O comércio com o Brasil foi muito forte, com alta de 24,4% das exportações da China para o Brasil e o aumento de 8,3% das importações, segundo o órgão oficial chinês de estatísticas. Né? As autoridades chinesas citaram que o atual boom de carros elétricos respondeu por mais de 1/3 das exportações para regiões da América Latina. É um dado importante, né? Apesar da gente ter importado mais do que exportado para eles. A China ainda é nosso maior parceiro comercial, asterisco. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E, falando dos nossos irmãos ali, normalmente a gente vê que o país ele controla o câmbio, né, com compra, venda de dólares ali no mercado normal, no mercado oficial. E como tem uma disparidade muito grande lá na Argentina, existe, além do câmbio oficial, existe o câmbio paralelo. Só que foi pelo menos a primeira vez que eu vi agora o governo ali do Milei, o Banco Central da Argentina, atuando também no mercado paralelo. Pois é, cara, esse é uma coisa que só acontece em país que está muito estabanado mesmo, que as coisas estão muito fora da realidade. Né? O que aconteceu na Argentina foi que a gente falou também semana passada que o Luiz Caputo ele ainda vai manter alguns controles cambiais na Argentina, porque o que acontece? Se você deixar a taxa flutuando, as pessoas podem querer, as empresas, né, podem querer tirar os valores que tem ali do país e levar para fora por causa de algum medo, algum perigo de recessão, alguma coisa do gênero. E aí a Argentina teria que gastar dólares, né, tirar dólares da reserva para poder onerar as pessoas que estão tirando dólares do país. Então eles mantêm alguns controles cambiais para dificultar essa saída. E o que acontece? O câmbio paralelo começa a pressionar para cima, porque as pessoas vão comprar moeda fora do mecanismo oficial. E essa disparidade entre o câmbio blue, né, que eles chamam lá o paralelo, e o câmbio oficial começou a crescer demais. E isso cria mais pressão em cima do câmbio oficial. Então, o governo, o Banco Central, né, argentino, resolveu intervir no câmbio paralelo para baixar ali um pouquinho, para acabar um pouquinho a pressão em cima do dólar da Argentina, já que eles têm poucas reservas para sustentar um ataque especulativo, ou mesmo não precisa nem ser um ataque especulativo, só a saída de dólares já é insuficiente para eles honrarem esse compromisso aí. A saída natural, né? Até para honrar natural. com as dívidas que a Argentina tem com o FMI, só isso daí já é o suficiente para secar a fonte. Pois é, uma empresa que está nos Estados Unidos emitir lucros para o exterior, por exemplo, pode dificultar bastante ali, né? A Argentina, enfim. Foi isso que aconteceu, o BCE vendeu dólar no mercado paralelo, conseguiu dar uma certa controlada ali, mas a Argentina realmente tem que equilibrar muitos pratos e tem vários caindo e mesmo assim eles estão evoluindo, né, em algumas questões de política monetária. O Milei anunciou um novo sistema monetário para a Argentina, essa é uma boa notícia, importante até, em que a quantidade de pesos argentinos em circulação vai ficar fixa, ou seja, o governo argentino vai parar de emitir mais pesos. Né? O objetivo é combater a inflação, que embora tenha caído muito, ainda está acima de 4% ao mês, né? A nossa é 4% ao ano, deles é 4% ao mês, para acabar de vez com essa pressão inflacionária que existe no país. Antes do Milei, o principal puxador da inflação era justamente o déficit público, que era bancado com emissão monetária. Então, a quantidade de pesos na Argentina ia sempre aumentando. Né? Todos os últimos 10 anos na Argentina viram déficits de 2,4 a 8,5 do PIB. Então, toda a base monetária viu um crescimento explosivo nesse período. Né? Terminou 2023 32 vezes maior, a base monetária, 32 vezes maior do que em 2015. Ou seja, em 7 anos, é isso? De 2015 a 2023, 8 anos. Apenas nos anos de 2022 e 2023, a base monetária triplicou. E por isso o país viu uma inflação tão explosiva. Então, o que o Milei está fazendo, primeiro foi fechar a torneira dos gastos, né? Tentar fechar a torneira dos gastos o máximo que deu. E agora ele está sinalizando que mesmo com o déficit ele vai parar de emitir moeda
e vai tentar fazer, se tiver que fazer, se tiver déficit, ele vai tentar fazer só via títulos, né? Por mais caro que eles estejam para a Argentina. Essa um bom sinal lá. Vamos ver se a inflação deve começar a ceder frente a essa medida daqui uns 5, 6 meses. Demora um pouquinho, né? Para essa, mesmo cortando hoje, demora um pouquinho para se refletir, mas é o finalmente, né? Está chegando ali num grande problema da Argentina e de vários países que gostam de emitir moeda, os Estados Unidos foi um deles. Essa é uma das respostas para a pergunta, né? Que a pessoa fala, mas se o país está devendo dinheiro, por que que ele não imprime mais papel e paga suas dívidas? Ele pode fazer isso, e ele faz isso. Ele faz isso. Não somente com a impressão mesmo do papel moeda que a gente está acostumado a... Acostumado mais não, né? Mas que antigamente ali, os maias, os incas utilizavam para negociar e fazer compras no mercado, por exemplo. E isso era muito comum o governo fazer esse tipo de emissão, o Banco Central fazer esse tipo de emissão, mas existem outras formas, como a própria negociação de títulos públicos, a quantidade de dinheiro que o governo permite que os bancos emprestem, enfim, tem uma série de fatores que quanto mais dinheiro em circulação, maior vai ser também a inflação. E aí isso faz com que você consiga imprimir o dinheiro, mas faz com que esse dinheiro tenha um valor menor, porque tem um excesso de dinheiro no mercado. E a gente explicou isso aí uma curiosidade, agora não vou lembrar qual resenha que foi sobre as moedas do Império Romano. Isso é verdade. Então, mais um para você ir lá atrás, aprender um pouquinho mais sobre como que funciona o sistema monetário e a emissão de moeda pelos países. E, deixando um pouquinho a Argentina aqui de lado, né, que já nós temos nossos próprios problemas para tratar, mas a gente está vendo que está tendo uma mudança muito relevante aqui para o nosso mercado, para o mercado brasileiro, dado que por muito tempo já a gente tem a China como o maior parceiro global de negociação, seja de exportação e importação, mas a China já passou há muito tempo os Estados Unidos, mas parece que o jogo virou. Pois é, aquele asterisco que eu citei lá atrás, vamos falar dele agora, né? Os Estados Unidos ultrapassou a China como o maior importador de produtos brasileiros no primeiro semestre de 24. É só um asterisco. Ele não virou o maior parceiro comercial, foi um período muito curto, né, que a gente está vendo aqui. E o principal produto que contribuiu para o crescimento dessas exportações para os Estados Unidos foi o petróleo, com aumento de 202%. Né? Os Estados Unidos estavam tentando aumentar a reserva de petróleo que eles têm lá, seguido do petróleo bruto, que foi 108%, café, 44%, e celulose, 21%, segundo a Agência Brasil. O que significa isso? Não muito, mas a gente vê que como a China está sofrendo, né, em relação à produção lá, principalmente a demanda. Né? O que acontece? Se a demanda na China cai e ela produz bastante, ela tem que arranjar um mercado para vender fora de qualquer jeito. Ela não, senão a produção dela vai ficar parada e o PIB dela de 5%, que ela quer chegar nos 5% no fim do ano, vai para o espaço. Né? Ele vai criar estoque e aquilo não vai gerar riqueza. Eles conseguiram, né, no primeiro semestre, exportar bastante. A gente acabou de citar aqui os dados, né, 11% de aumento para a América Latina, 24% de aumento só para o Brasil, muito por conta dos carros elétricos, né, principalmente o BYD. Aqui em São Paulo, todo lugar que você olha tem um desse aí rodando na rua. Né? E isso fez com que os Estados Unidos conseguisse ali uma brechinha aqui no nosso mercado para aumentar sua participação aqui nas exportações. Com certeza. E a gente está acompanhando isso porque, novamente, os Estados Unidos está fazendo um movimento bem forte de querer enfraquecer a China. Então, existe uma possibilidade muito grande ali do Brasil ser beneficiado pela questão não somente da distância, né? Porque às vezes o pessoal fala, pô, mas está do outro lado do mundo. Gente, o frete marítimo é ridículo perto dos outros custos ali de produção. Mas, ainda assim, tem uma questão estratégica que é importante para os países desenvolvidos ali de enfraquecer, não ficar dependendo somente da China, tirar um pouco desse poder e também conseguir controlar melhor seus parceiros, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos vê o Brasil, que é uma grande potência mundial, muito próximo da China, em algum outro momento que surgir uma guerra ou tiver algum outro problema, exato, ele não quer correr o risco também de ver o Brasil se aliar à China e não aos Estados Unidos. Então, aqui que entra as questões políticas, unificando ali, questões econômicas até unificando junto com as questões políticas, geopolíticas, para poder tomarem as direções ali dos países no sentido de planejamento não somente econômico, né, mas também estratégico. E mesmo para o Brasil é importante a gente, como a gente fala em investimentos, que é importante a diversificação, né?
Nesse caso é muito importante você ter vários parceiros comerciais. Se a China passa por um problema, os Estados Unidos passa por um problema, né? O Brasil não tem exportações sofisticadas, né, a ponto de ser necessárias no mundo inteiro. A maioria, como a gente citou aqui, petróleo, celulose, café e tal, minério para a China. Então, a gente exporta esses produtos. Então, a gente precisa exportar para o maior número de países possíveis para o caso de um grande desses ter algum problema, a gente não comprometer aqui a nossa entrada de dólares via balança comercial. Com certeza. E falando sobre a nossa curiosidade da semana, a gente viu ali, quem não viu ainda, não sei nem onde tem disponível, mas tá sendo amplamente divulgado um vídeo ali até com inteligência artificial para mostrar a bala ali que foi atirada contra o Trump, que realmente foi um negócio extremamente próximo, né? Foi bizarro. Mas isso tem uma repercussão muito grande aí, porque é um definidor ali da política americana e, consequentemente, do restante do mundo, né? A gente viu que, após o atentado, vários preços ali já começaram a mudar, porque mudaram muitas expectativas. A gente vinha ali já de um leve favoritismo do Trump, até, principalmente por conta do Biden, ele está no momento mais senil ali, já está começando a ter dificuldades cognitivas e falando algumas besteiras. Isso já enfraqueceu já o lado dos democratas, mas esse atentado aí coloca um asterisco ali, um ponto de atenção, porque os principais estados ali que são chamados de swing states, né, que são os que tendem a não votam necessariamente nos republicanos ou nos democratas, eventualmente ele acaba mudando o jogo, acaba criando ali aquela pulga atrás da orelha e fala, pô, por que estão querendo matar esse cara? Esse cara deve estar querendo fazer alguma coisa interessante aí, e isso faz com que os votos mudem, né? É uma coisa bizarra. A gente já viu isso, a gente passou aqui com o Bolsonaro com isso, já teve Exato. queda de avião aqui, com presidenciável no Brasil, então, queda de helicóptero, né? Então a gente De avião também. de avião também, então já, já vemos que isso daí pode definir algumas eleições, e é o que a gente tem passado aí, né? Pois é, essa associação com o atentado que o Bolsonaro sofreu em 2018, né, que eu acho que foi a eleição dele, é óbvia, né? Ele saiu muito fortalecido daquilo. O atentado contra ele foi muito pior, né? Ele teve uma situação muito mais crítica de saúde, né? O Trump, assim, não vou dizer um milagre, porque uma pessoa acabou morrendo ali na plateia, né? Mas ele teve uma sorte assim inacreditável. Ele virou a cabeça bem na hora e a bala só arrancou um pedacinho da orelha dele, que perto do que ele poderia acontecer pode ser considerado nada. E ele teve uma presença de. Não sei, cara, a cabeça do político é completamente diferente da nossa, né? Ele saiu dali levantando o pulso, teve uma foto ali que ficou bem icônica. E ele vai saber trabalhar essa imagem, né? De um cara que sofreu, como o professor falou, do cara que sofreu um atentado. Tudo que ele falar agora vai parecer, ó, estão tentando me calar. Então vai dar essa imagem, né? Que parece que o cara agora só fala as verdades, e as verdades que ele estava falando, agora alguém quer calar ele, né? A princípio, o atirador agiu sozinho, não tem muita motivação, parece que era só um cara insatisfeito. Se você entrar na internet aí, você vai ver pelo menos umas 29 teorias da conspiração, que o serviço secreto não fez isso, fez aquilo, mas, cara, no fim das contas, a gente não está aqui, né? A gente pode fazer um programa só de teoria da conspiração, porque eu acho que tem bastante, mas não é o caso aqui, né? O que a análise política séria tem dito é que sim, o Trump vai ganhar uma vantagem, vai ter uma vantagem grande em relação a isso, mas não só o Trump, né? O medo agora dos democratas é tanto o Senado quanto a Câmara ficarem infestados, né? A quantidade de republicanos que podem surfar nessa onda pode ser tão grande que os democratas têm uma derrota avassaladora, né? Acho que hoje só o Senado é dominado pelos republicanos e os democratas controlam a Câmara. E, de qualquer maneira, pode ser uma derrota cachapante para os democratas, tanto por ter um candidato que tem claramente um problema ali de senilidade absurdo, quanto esse fato que aconteceu agora com Trump pode puxar mais republicanos para dentro do Congresso. Ele escolheu o vice, o J.D. Vance, que é um cara de Ohio, que é um swing state muito importante. É um cara que não era alinhado ao Trump, ele criticava muito o Trump, e agora, depois de um tempo, passou a apoiar bastante, e foi chamado, um menino novo, ele é mais novo que eu, tem 39 anos,
E ele é meio, né, ele era do exército e tal, a gente não tem tanta informação sobre ele assim, mas não é um cara que diziam que o Trump, se tivesse ali numa disputa pau a pau com o Biden, talvez chamaria alguém mais de centro-direita, mais puxado para o centro, não foi o caso, ele chamou um cara bem ali para o lado dele, bem para a direita ali dos Estados Unidos, bem mais extremista do que se esperava, né? E ele é um, por ter lutado ali em guerras já, né? Se não me engano, ele esteve no Afeganistão. Então é um cara que. Iraque, eu acho. Iraque. Ele. Isso pro americano é muito forte, né? Que é É. um povo muito patriota. Então isso também ajuda a puxar ali mais votos, e não somente isso. Esse cara ele é conhecido também por conseguir bastante investimento para a campanha. Então vira mais um ponto favorecido ali pro Trump. Bom, mas vamos lá, o que a gente quer falar de verdade? Quais são as consequências para a nossa vida aqui, para os nossos investimentos, caso isso realmente aconteça? O Trump ganhe e leve o Congresso junto com ele, dando mais facilidade para ele governar. Em primeiro, a adoção de uma política mais protecionista, que já era uma expectativa para o governo Trump anteriormente, mas essa agenda pode ser acelerada se os republicanos pegarem também o controle do legislativo, né, com essa onda vermelha, como está sendo chamado. Política mais protecionista significa menos comércio exterior. É pior para a gente isso, né? Como a gente viu, os Estados Unidos é o segundo maior ator aqui, né? Nosso parceiro comercial do mundo. Isso pode ser ruim para a gente. Eles podem tentar puxar mais fábricas para lá, tentar, né? Protecionismo, né? Taxar coisa nossa, enfim. Lembrando que nos Estados Unidos é chamado de onda vermelha porque lá é invertido em relação ao Brasil. Aqui que a esquerda é mais ligada à cor vermelha e a direita é mais ligada à cor azul, nos Estados Unidos é o contrário. É o contrário. Em segundo lugar, o mercado espera que o primeiro corte de juros dos Estados Unidos venha esse ano, né, provavelmente em setembro, mas no longo prazo passou a considerar a possibilidade de níveis mais altos de juros por conta dessas medidas protecionistas que podem ser adotadas pelo Trump no futuro. Ruim para a gente também. Um aumento nos juros nos Estados Unidos, a gente falou bastante semana passada, seca a liquidez no Brasil, força a nossa taxa a ficar um pouco mais alta, pagar um prêmio maior, também não é uma boa notícia para a gente. 3, com os juros possivelmente mais altos pelos padrões históricos dos Estados Unidos, a renda fixa pode parecer mais atrativa para o investidor, que exigirá um prêmio de risco maior. É mais ou menos o que eu falei aqui anteriormente, aconteceu isso muito no primeiro semestre agora. Tivemos bastante saída de dólares no primeiro semestre do ano, justamente porque a renda fixa americana, que tem um risco muito baixo, não só a pública, né, também a privada ali, dos títulos privados, estava com um retorno muito bom, frente ao risco muito mais baixo do que eles consideram aqui o Brasil, que os investidores internacionais consideram aqui o Brasil. Lembrando também que o Trump ele tem uma visão de redução de imposto muito maior do que os democratas ali, do que o Biden, e isso deve entrar naquela questão que a gente está falando sobre a emissão de moeda, né? A emissão de moeda, de novo, não é necessariamente a impressão do papel, mas é a injeção de mais dinheiro na economia ou a retirada dele. Então o Trump tem um viés de reduzir impostos para as empresas, consequentemente isso faz com que injete dinheiro na economia, e existe uma possibilidade disso fazer com que a inflação nos Estados Unidos volte a dar uma acelerada por conta dessa redução de impostos. E aí, por isso, isso é o que a gente chama ali de política fiscal, né? Então, uma política fiscal mais expansionista, que vai jogar mais dinheiro na economia, e para evitar que isso vire um grande problema, a política monetária, que é quem cuida dessa questão dos juros, deve controlar um pouco mais os juros mais altos para evitar que aumente essa inflação ali e volte de novo a entrar nesse problema que eles passaram recentemente. Justamente, e o último ponto é exatamente sobre o câmbio. Num primeiro momento, o dólar subiu frente ao real, né, impulsionado por um misto de receio com o nosso quadro fiscal aqui e a aversão de risco dos investidores. Mas no longo prazo, a avaliação é que a moeda se mantenha valorizada, a moeda dólar se mantenha valorizada globalmente, né, não só em relação ao real, por conta dessas medidas protecionistas, por conta de aumento de juros, por conta de tudo isso, atrai mais dólar para lá. E o dólar se valoriza em relação a todas as outras moedas, né? Mesmo a gente mantendo um bom cenário aqui, melhorando o nosso cenário tudo, pode ser que a tendência seja de valorização do dólar. Ruim para a gente também. Com certeza. E não é somente isso, né? Fechando aqui a curiosidade, mas já falando um pouco sobre o mercado também, a gente passou por um momento de alta da Bolsa, né? Que a gente teve 11 dias consecutivos, perdemos ontem, mas hoje já voltamos a crescer de novo. Então são 12 pregões de 13
de alta, Subindo. estão tiveram uma boa recuperação. A gente estava com a bolsa ali na casa dos 118, hoje já estamos ali na casa dos 130 de novo. Então teve uma boa recuperação. Ainda não é tudo, existe ali uma análise técnica de que se a bolsa continuar subindo ali, romper essa região ali dos 130, pode voltar até a subir mais um pouco ainda, né? Principalmente trazendo ali dinheiro de fora. Mas a gente viu que já tivemos, além da bolsa, também tivemos um arrefecimento ali no dólar, que chegou ali a bater, né, que estava querendo buscar os 5,80. Hoje ele acabou voltando a subir mais um pouquinho, tá de novo ali na casa dos 5,50, né? Então, já reduziu bastante, chegou a bater os 5,40, subiu mais um pouquinho, mas é natural que a gente tenha agora pequenas correções, porque foram quase que 2 semanas ali de dados muito bons, muito positivos. Julho, né? Em julho, né? Da metade de junho para frente já começou a ter um bom aumento ali, mas julho que foi o mês ali que teve uma melhora significante. E por isso que a gente sempre fala de diversificação, trazer seus produtos para uma análise mais ampla, não somente colocar ali no que você quer evitar de correr de risco, mas é importante você colocar ali uma exposição em renda variável, em renda fixa, no exterior. Enfim, é entender qual que são os seus objetivos, quais são os seus propósitos, e com base nisso a gente definiu uma alocação estratégica para que você consiga aproveitar o melhor dos investimentos. E para isso estamos aqui, eu, César, com toda a equipe da Amaralto, para poder te ajudar, te orientar a fazer a melhor alocação para o seu perfil e para o seu planejamento. Certo, César? Certíssimo. Lembrando que o DI também está caindo. Então são 3 notícias boas aí para o mercado em julho. Com certeza. Então, e mais um motivo para quem é muito conservador, né? Já cada vez fica mais distante aquele 1% ao mês. Então, por isso tem que diversificar para conseguir ter uma rentabilidade nesse patamar ou até mesmo superior. E ficamos aqui então mais uma semana. Voltamos na semana que vem com novidades. E não deixe de nos acionar aqui para te ajudar nos seus investimentos. César, mais uma vez, obrigado. Valeu, professor. E até mais, pessoal. Até mais. Valeu.